E na manhã desta terça-feira, a polícia apresentou as investigações sobre a morte do taxista Henrique Eduardo Silva no mês passado em Montes Claros. Um adolescente apreendido confessa como foi a dinâmica do homicídio em um vídeo divulgado pela polícia. Você deu vários golpes no roseto. Chutes. Fernanda foi uma das participantes do latrocínio e foi presa tentando fuga em Capitão Enéas. Fernanda, você se arrepende? Sim. Sim. Por que você matou ele? Não tem nada a declarar, não. Mas você estava no táxi? O que aconteceu lá, só pra gente saber? Fernanda, você usaria de drogas? Matou por causa de dinheiro? Precisando de grana aí? O adolescente estava com você, fala que foi você que... No caso da facada, o que você teria que falar contra ele? Eu não encostei a mão nele, não. Quem foi aqui? O adolescente. Você conhecia esse adolescente? Era seu amigo? Não. Você conhecia ele de onde? Do tráfico de drogas? Não mexo com tráfico de droga. Você é usuário? Sim. O que você usa? Maconha. De imediato, a intenção era só roubar ou você já estava planejando mesmo a morte? Você já tinha visto essa pessoa em algum outro momento? Não teve nenhum contato com essa pessoa, nunca tinha visto a cara dessa pessoa? Acidentalmente, ele estava no lugar errado, na hora errada? Após a gente coletar as informações no local lá, a gente percebe nas filmagens que eles abordaram ele em frente a um estabelecimento comercial, uma boate na Avenida Sanitária. De início, eles buscavam apenas um alvo fácil para que fosse cometida a ação. A pretensão deles era levá-lo, o taxista, até esse local e simplesmente subtrair seus pertences. Mas, chegando lá, por circunstâncias que a gente ainda está apurando, infelizmente chegou a esse fim trágico. A população colaborou através de informações para a Polícia Militar e Civil? Sim, com certeza. Foi um fator primordial, foi um fator essencial a participação da sociedade nessa ocorrência, que contou com a participação efetiva da Polícia Militar, Polícia Civil e apoio do Ministério Público. E, sem dúvida, a participação popular foi de fundamental importância para que a gente chegasse ao resultado. O irmão da vítima, Allan Kardec, também colaborou nessas investigações? Sim, também colaborou. De forma indireta, mas colaborou, sim. O Capitão Enéas foi o local escolhido para a fuga da maior devido ao apoio que ela tinha lá de alguns parentes do namorado e também de alguns companheiros de outras pessoas que estavam com ela. A gente conseguiu identificar o adolescente, apreendê-lo para a delegacia de plantão, ele confessou os fatos, narrando detalhes, inclusive a participação da maior Fernanda. Com isso, o juiz da Vara da Infância nos autorizou o cautelamento preliminar dele, então ele está cautelado por 45 dias. A partir disso, a gente fez um pedido de prisão temporária na Justiça, na 2ª Vara Criminal. Ele foi deferido e a Polícia Militar, com informações da população, conseguiu localizá-la com outras pessoas que auxiliavam na sua fuga na cidade de Capitão Enéas. Então ela vai responder, os dois responderão pelo crime de latrocínio. A gente tem outras diligências com oitiva de testemunhas e perícias para serem realizadas e no máximo em 15 dias o inquérito será encaminhado à Justiça. Esse foi um fato isolado, apesar deles terem selecionado a sua vítima porque era uma pessoa mais velha, porque era um taxista, teoricamente mais vulnerável, e foi uma violência desmedida praticada por eles. A gente sabe que a vítima foi morta por traumatismo craniano. Então houve um espancamento para que a vítima morresse. Eles não se ativeram com relação a esses fatos e logo após os fatos, inclusive, fizeram uso de substâncias entorpecentes. Então a gente vê que eles não tiveram nenhuma situação para se arrepender do fato. A gente precisa identificar se houve ou não violência específica com relação à utilização de faca, da faca, para saber se essa lesão causou ou não causou a morte. A gente já sabe que a morte foi por traumatismo craniano, mas se houve a participação efetiva de faca, a gente consegue clarear se os dois se ativeram com relação a essa violência ou se, no caso, a Fernanda, que levou a faca para o local do crime, agrediu a vítima também com esse instrumento. Há divergências com relação à violência praticada. Os dois confessam roubo, os dois confessam a subtração, mas a violência, um está jogando a culpa para o outro, apesar de que a gente sabe que a participação dos dois foi efetiva e que não houve nenhuma ação por parte deles para evitar o resultado e evitar que a vítima falecesse no local. Fernanda, além do latrocínio, vai responder também com relação ao crime de corrupção de menores. Na fuga dela, ela utilizou de uma estrutura com adolescentes para fugir de Montes Claros para Capitão Enéas. Ela e um namorado vão responder por corrupção de menores também.